Via Justiça de volta com o tema Os Desafios do Direito Administrativo Brasileiro. Participam do programa o juiz Fábio Torres, da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ipatinga, e a professora Luciana Raso, diretora-geral da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Neste bloco, nós vamos falar sobre função social urbanística, outro subtema do Congresso Mineiro de Direito Administrativo. A função social da cidade e dos empreendimentos públicos. Como está agindo o poder público em face da função social urbanística? Pergunta para a senhora, professora Luciana. Carlos, esse tema foi um tema muito interessante mesmo, que foi colocado no Congresso, em que foi abordada agora essa nova visão do direito urbanístico, a necessidade de que tem a administração pública de voltar os seus olhos para o próprio andamento da cidade. E foi colocado questões como, por exemplo, as desapropriações. Nós agora estamos vivendo um momento especial da Copa do Mundo em que nós estamos vendo, a olhos vistos, as desapropriações acontecendo de uma forma muito intensa. E aí começa a se discutir, e é isso que é o tema do próprio direito administrativo, desses desafios do direito administrativo nesse século XXI, dizendo até que ponto essas desapropriações ela atendem ao interesse público. E o que é interesse público, Carlos? Nós temos, você pode ter vários interesses públicos, às vezes conflitantes, em um mesmo ato, vamos dizer assim. Então, as próprias desapropriações, podemos verificar, nós temos as desapropriações, ela é um interesse público que atende, vamos dizer assim, ali, vamos dizer aqui no caso de Belo Horizonte, ali na Avenida Antônio Carlos, atende o fluxo de veículos. Mas se nós tivéssemos uma desapropriação também, mas se essa desapropriação tivesse ali ao lado um sítio arqueológico, qual seria o interesse público? Qual seria o maior interesse público? Então são discussões, e ali no Congresso foi principalmente abordado um tema interessante no sentido da conscientização da própria administração pública com esse direito urbanístico. Até que ponto a administração pública deve intervir, como deve intervir, o que é esse interesse público. Então foram temas que foram colocados e tem um viés até nesse ponto da própria garantia do cidadão. Vamos ver a opinião do jurista José Nilo de Castro sobre o assunto. A partir do momento em que entrou em vigor o Estatuto da Cidade, está começando um retorno, ao exercício da autonomia municipal para que o município se ocupe efetivamente da cidade que é sua, da cidade que é minha, da cidade que é nossa. O administrado que somos nós não nos encontramos subordinados ao administrador, que são eles que cuidam da cidade. Então nós temos que ter uma relação de colaboração e de cogestão com eles, de convivência, não de relação de autoridade e eu de subalterno. Juiz Fábio, gostaria que o senhor comentasse então a fala do professor Zé Nilo e entrasse nessa questão, pegando a deixa da professora Luciana, sobre o interesse público. Como ele é definido? A questão da subjetividade na definição do interesse público. Olha, Carlos, eu acho que essa questão que o professor Zé Nilo colocou do Estatuto da Cidade, nessa nova visão do interesse público para tratamento do solo urbano, é uma demonstração clara daquele conceito que foi o Congresso de reconstruir o direito administrativo. Não podemos lembrar que, principalmente a experiência brasileira de cidade, aglomeração urbana, sempre foi totalmente desforme. A administração nunca teve tanto interesse em gerir o solo urbano com a preocupação de ordená-lo. Embora você tenha um conjunto de leis que definam construções, instalações, isso sempre foi feito de forma desordenada, tá? Fruto disso as nossas cidades com favelas, aglomerados, vielas, ruas, estabelecimentos empresariais e urbanos nos mesmos bairros. Nunca tivemos uma preocupação sobre isso. E com a Constituição de 88, agora com o Estatuto da Cidade, o poder público foi chamado a resgatar um período em que ele deixou um espaço de ação do particular sem autogestão. Não no sentido de autogestão de ausência, mas talvez de não participação ativa. E o que nós vemos hoje em Belo Horizonte, nesse preparativo para a Copa, é uma demonstração clara disso. O poder público entrando novamente na estrutura da cidade, redefinindo ruas, redefinindo espaços públicos, redefinindo áreas urbanas, em busca da melhor relação entre o cidadão, entre o habitante da cidade e o poder público.
como o professor Zé Nilo falou, não tem que haver uma situação de subserviência, mas uma situação de interesse amplo dos dois lados. Até porque o interesse público não é o interesse do governante, nem da administração momentânea, mas o interesse que perpassa um governo e que vai de retorno e de resposta ao cidadão ao longo dos anos. Nós não temos o interesse desse prefeito, nós temos o interesse desse município. E é essa visão de interesse público que nós temos que caminhar para ter a longo prazo, mas chamando a administração, reconstruindo o direito administrativo municipal no sentido urbano, de que ela trabalhe essa visão a longo prazo voltado para o cidadão. Ou seja, uma política pública, Carlos, como o doutor Fábio colocou muito bem aqui, de Estado, e não de determinado governo. Então, a fala do professor José Nilo foi nesse sentido. Assim, quando o cidadão, quando cada munícipe, ele entender que o direito existe, é para ele, a cidade existe, é para ele, né? Nós teremos uma maior conscientização desse cidadão e um maior equilíbrio entre as prerrogativas da administração e a sujeição desse cidadão. Isso é uma questão interessante, né? Que já se começa a caminhar hoje no Congresso para se aperfeiçoar o Estatuto da Cidade, para que a lei municipal de diretriz seja obrigatória para todos os municípios, sim, não só para municípios com número X de população, porque todos os municípios, do menor ao maior, têm direito de ter uma área urbana, né, que seja uma área urbana de retorno ao interesse público do seu cidadão. O Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos em instantes com o bloco final do programa.